hoje o Pode ou Não Pode traz ela novamente, Catarine Louise. Mas hoje na skin terapeuta de mulheres. Adoro! Vou ler as credenciais porque novamente são extensas. Vai lá no nosso perfil, no canal, assiste o episódio anterior, que ela tá trazendo um tema aqui pra gente muito legal, que é a nova NR. Então vai lá, assiste, depois volta aqui pra assistir esse. Hoje vamos falar da Catarine, terapeuta de mulheres e sexóloga. Enfermagem com atuação em emergência pediátrica, CTI pediátrico, emergência de adulto e maternidade. Especialista em pré-natal terapêutico, redução de estresse gestacional e elaboração de plano de parto. Pesquisadora do impacto da violência obstétrica no recém-nascido, com foco em prevenção e boas práticas. E eu tenho a honra de falar que é a minha doula. Muito bom! Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Esse é um tema pelo qual eu sou incrivelmente apaixonada. Para mim, a gestação, o parto e o impacto que isso tem na vida da mulher, na vida da criança é sensacional. Não paro nunca de estudar esse tema. E não é só parto normal não, viu, gente? É parto cesárea também, porque tem a amamentação, tem o acompanhamento da mãe, né? Exatamente. Parto. Então, olha, se eu tivesse na época dos meus 2 filhos, agora mais do Gabriel, né, que foi mais recente, sabido da questão da doula, ter um maior interesse, eu não teria passado por algumas dificuldades que eu tive mesmo sendo mãe de segunda viagem. Passei aperto na maternidade por causa disso, desse apoio, precisar e não ter, e depois conseguir recorrer à doula de amamentação, mas ó, presta atenção aqui. Como Catarina é terapeuta de mulheres e que eu chamo, né, de terapeuta sistêmica, e vocês vão entender do que eu tô falando, eu preparei o episódio num roteiro cronológico, desde falando de libido feminina até concepção. E eu acho que, nossa, esse episódio vai ser maravilhoso, gente. Esse aí tem assunto. Vai, verdade. Quer começar, Joyce? Pode fazer, vai. Então, já que a gente veio, né, trouxe no tema anterior, falando de estresse, burnout, cansaço e a performance da mulher no trabalho, no ambiente de trabalho, fala pra gente um pouquinho de como funciona a mulher como um sistema, a mulher, inclusive do estresse, da influência do estresse na libido, como que essa plantinha chamada mulher. É maravilhoso, né? Assim, o estresse, ele vai impactar em absolutamente tudo. Né? Inclusive, algumas mulheres têm o seu ciclo menstrual alterado por conta do estresse. O estresse ele gera processos inflamatórios em muitos locais no nosso corpo e isso inclui o útero. Né? Então, assim, cólicas, muita dor no período pré-menstrual, cólica, tudo isso faz parte de processo inflamatório. Então, quando a gente reduz o estresse, a gente consegue ter um impacto positivo nessa área da saúde da mulher, né? E se a gente pensar em libido, né? Quem é que estressada, irritada, não me toca, vai querer ter relação sexual, né? Não tem jeito, isso tem um impacto direto na libido. E assim, uma boa vida sexual, uma vida sexual ativa, com a mulher tendo prazer, a mulher assim, enfim, o casal, seja como for, tendo prazer, isso ajuda na redução do estresse, isso ajuda no relaxamento, isso ajuda no bem-estar. Então, quando a gente tem estresse, a gente está impactando diversas áreas da vida da mulher, né? Alguns estudos associam o estresse à incidência de tumores. Então, os traumas transgeracionais também, então traumas que a gente traz, que às vezes a gente tem um comportamento que não sabe nem de onde veio. Então, quando a gente vai avaliar mais profundamente, está relacionado a padrões da nossa família, né? E que geram estresse, porque você não consegue mudar, você fica seguindo aquilo dali querendo fazer outra coisa. Então, tudo isso vai impactar diretamente na saúde sexual, né? E também no comportamento e na vida da mulher. Perfeito. Então, vamos falar agora um pouquinho, que a gente já falou no episódio anterior, mas falar novamente, do ciclo menstrual.
O que ele impacta na vida da mulher? Como ele impacta? Ou é só menstruação e não impacta nada? E não impacta nada, né? É. Tudo é só sangue. Só sangue que sai lá. É isso, né? Não impacta É cólica, dor de cabeça e acabou e não tem E me faz acabar com isso, né? Por favor. Não! E me passa um anticoncepcional de uso contínuo. Então, nós somos uma a cada semana, né? E é extremamente importante a gente entender essa flutuação hormonal. Os hormônios, ele não é uma coisa assim separada, né? Esse hormôniozinho serve só para isso daqui, esse daqui serve só para esse. Não, a gente tem toda uma interação. Então, quando a gente está, por exemplo, no nosso processo ali de TPM, a gente tem uma redução energética, né? A gente não tem tanta disponibilidade para lidar com o outro. É um momento onde a mulher ela precisa olhar para si, né? Algumas pessoas falam que TPM é um tempo para mim. Então é um tempo para eu me cuidar, um tempo para eu me olhar, né? E a TPM ela traz à tona tudo que você não conseguiu lidar ao longo do mês. Por isso que muitas mulheres explodem, né? Tem assim, eu não aguento mais isso, eu não quero mais saber dessa história. Porque é o momento onde a mulher está lidando com a verdade dela. Então, esse é um período muito especial na vida da mulher, né? Ao contrário do que a grande maioria das mulheres pensam, vivenciar a ciclicidade, ela é sensacional quando você entende e faz as intervenções necessárias para que você não viva um problema. Porque você imagina, todas as mulheres... E aí, uma coisa que você falou pra mim uma vez, que você falou, Lívia, nós mulheres não somos lineares. Nunca Para seremos. de viver. De achar que a assim. gente vai resolver, né? Vai tomar um remédio, vai resolver o problema, vai sumir. E que a gente vai estar sempre na mesma frequência, sempre. E Mas não é, mesmo né? quem toma remédio, gente. Não, mesmo tá. quem toma A remédio. gente sofre a oscilação. Não tem Sim. como. Sim, então quando a gente passa a entender a especificidade de cada uma dessas 4 fases, né, você fala assim, bem, se aqui eu tô no meu período ovulatório, eu tô no meu período fértil, eu tô cheia de energia, cara, eu não consigo parar de ter ideias, a minha cabeça tá um turbilhão. Vamos ordenar isso para quê? Para que você seja extremamente produtiva, para que você grave seus vídeos nesse momento, para que você tenha suas reuniões, todo o seu processo criativo se encontre nesse lugar. Por quê? Para quando chegar ali no período oposto, né, digamos assim, que é o período menstrual, você consiga estar com as coisas mais organizadas, ver o que você tem de resultado, analisar esses resultados. Por quê? Porque a introspecção, ela é algo maravilhoso e vem esse momento durante o período menstrual. Então é um período que você pode analisar os dados do que você fez, o que deu certo, o que não deu certo, porque é você com você mesma, analisando seus resultados. Então, quando a gente entende essa ciclicidade, a minha menstruação acabou e aí agora eu tô começando a me sentir com mais energia. E se a gente for comparando isso com os ciclos da lua, posso até falar sobre isso também, né? A gente tá na nossa lua crescente, né? Então a gente começa a ter mais energia, quer se pintar, quer passar um batom, quer a vida sexual, volta à atividade, com a libido lá, aqui, minha filha, tô livre, eu faço o que eu quiser aqui. Primeiro eu tô livre, eu faço o que eu quiser, porque é um período onde eu não engravido, né? Então eu realmente estou com o meu corpo livre e disponível para a relação sexual. E a criatividade também tá nisso. Então é o momento da donzela, é o momento, sabe, de você usar tudo isso para quê? Para pôr no mundo ali no momento da sua fase, do seu período fértil, do seu momento ovulatório. Então é o período da mulher mais sedutora, é o período da mulher onde nossos seios estão mais volumosos, né? A gente tá com a pele mais bonita. Então eu estou disponível para o outro, eu estou disponível para o mundo, né? Então, nesse período. E aí, quando passa esse período, essa é a lua cheia, a gente entra na nossa lua minguante. Então, eu preciso me recolher, eu já começo a ter mais sono. Algumas mulheres têm inchaço, né? Tem edema nos pés, edema pelo corpo. Então, assim, é o corpo acumulando líquido para a fase menstrual. Então, o que o nosso corpo está pedindo pra gente? Começa a reduzir um pouquinho.
não dá para reduzir, eu trabalho com alta intensidade, é muita coisa na minha cabeça, eu tenho 3 filhos, o que eu faço? Então a gente tem formas de minimizar esse impacto, né? Às vezes uma coisa muito simples, como fazer um escalda-pés. Um escalda-pés, gente, é uma bacia com água e um punhado de sal grosso. Ah, eu queria muito, mas meu filho vai atropelar a bacia, vai entornar o negócio todo, eu fico só imaginando. Pois é, e aí o que eu ensino nos atendimentos é você entender a dinâmica da sua casa e se organizar. Porque senão a gente tem sempre uma desculpa, a gente sempre vai ter uma demanda. Sempre uma desculpa. E quando eu pergunto assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Meus filhos. Meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai. Tá, que horas você, que sua vida só existe porque você existe, vai ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, quando as mulheres conseguem olhar para essa ciclicidade, trazer práticas, às vezes, mínimas de autocuidado, né? Que você faz ali um suco verde pela manhã, que você, não, calma aí, eu vou mudar minha alimentação e à noite eu vou tomar uma sopa. Pronto, a gente já começa a entrar num ritmo de mudança e autocuidado. Não é nada assim, extravagante. Não, vamos aos poucos e continuamente. Porque o resultado, o impacto que isso tem, gente, é absurdo. Eu, né, como disse, sou suspeito de falar que eu sou paciente de Catarina há muito tempo e o meu temperamento, ele é muito expansivo, então eu tenho muita dificuldade em manter rotinas introspectivas. Então eu preciso dela pra volta e meia puxar minha orelha. Aí eu trago, volta aqui Eu queria, mas eu não consigo, na verdade. Porque você precisa pra ela puxar sua orelha. Eu não consigo ter essa... Hoje, a Lívia, nós estamos aqui no extremo oposto. A Lívia hoje, ela tem as ferramentas pra conseguir isso. Eu nem sei quais são as ferramentas que eu tô ouvindo agora e eu tô perdida na confusão da minha casa, do meu trabalho. das exigências. Onde eu entro, onde eu saio, o que eu quero, o que eu não quero. Eu tô perdida. Mas você ainda tá vivendo o puerpério, né? E meu filho ainda acorda de madrugada. Calma aí, que termina quando, gente? Então, algumas pessoas falam assim, na literatura o puerpério ele vem com 45 dias, né? Isso não tem como ser mais errado. O corpo da mulher leva em torno de 3 anos para se recuperar de uma gestação. Você fala, 3 anos? Como assim? Ninguém me contou isso. Exatamente. Desde musculatura retornar ao seu lugar, restabelecimento dos níveis hormonais, restabelecimento de um comportamento de sono, porque a gente passa a não ter um sono mais regulado. Mas até o que você falou de hormonal, eu, por exemplo, engordei 23 quilos na segunda gravidez. Eu demorei 2 anos pra emagrecer. Agora, enfim, eu consegui emagrecer. Mas eu falava que eu sentia que tinha alguma coisa errada com os meus hormônios e eu fazia os exames e não dava nada e as pessoas falavam outra coisa na minha cabeça. Uhum. Não, mas as taxas hormonais estão perfeitas. Não, e perfeita no que parâmetro? Perfeita pra quem? Assim, cara, não pode. Tá adequada que você não vai morrer amanhã, né? Porque não pode estar certo, porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto eu. Exatamente. Não me sinto. E isso é muito comum, tá? Nas mulheres no puerpério. Isso é muito comum. Por quê? É um momento de transicionar. Você antes não tinha aquela criança, aí você gestou, você gerou, essa criança nasceu. Quem sou eu dentro desse lugar? Não é só eu como pessoa, como mãe, né? Agora eu sou mãe. Não, quem sou eu? Eu era alguém antes dessa criança nascer. Só que aí você também já não é aquela pessoa de antes. Agora. Eu acho que é isso que dá essa, como vou dizer, o luto de quem você era. Exatamente. Mas eu ontem mesmo falei, eu quero, aonde eu entro, eu quero um momento meu, porque antes de eu ser a mãe da Maitê, a mãe do Gabriel, esposa do Rafael, eu sou Joyce Pinheiro. Exatamente. E aonde eu entro aí, eu não tenho espaço pra mim. Hoje eu não tenho espaço pra mim. Eu tô perdida na confusão que é a maternidade, a família. Nas demandas. Aonde eu entro, não tem espaço. Então, isso é uma construção, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer, Joyce, é trazer os homens para esse lugar, né? Trazer os homens e ensinar. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu gosto de ensinar pro casal. Porque se... Uma coisa é ele escutar de você, outra coisa é ele escutar de mim. Exatamente, porque normalmente nós, enquanto mulheres, nós levamos a demanda.
O profissional da saúde, ele leva uma explicação fisiológica, ele leva uma explicação, digamos assim, plausível. Não que, o que eu tô falando não é válido, não é isso. Mas é porque às vezes eles não sabem, às vezes não, tá? Mas sempre! A gente tá sendo generosa! Sim. Eles não sabem como lidar com tudo isso. Não faz parte do universo deles. E também isso envolve criação também, envolve um monte de coisa. Envolve criação, mas eu vou um pouco mais além. A nossa sociedade, ela não fala sobre ciclicidade. Nem as mulheres conhecem a sua ciclicidade. Então, como que eu vou mostrar isso pro meu companheiro, pro meu parceiro, pro meu marido, se nem eu sei o que tá acontecendo comigo? Eu acho que na minha época, ainda lá, eu nasci em 1984, esses assuntos são tabus. Né? Sim. O sexo era um assunto que a gente não podia falar, não podia... Era errado, não, você não pode fazer isso é errado. E isso hoje atrapalha a mulher que hoje a gente tenta ser, né? Porque você vem com aquilo que seus pais faziam, não, isso aqui tá errado, isso você não pode fazer, não, você não pode usar tal roupa, você não pode fazer isso. Você não pode pensar nisso abertamente, não pode trazer namorado pra casa. Não. E isso você vai matando, né? O sexo em si, o que ele é. Aquilo vira uma coisa negativa. Você, Sim. de certa forma, encara aquilo como uma coisa negativa. E sabe o que é muito comum? A gente vê até em meme muito isso, né? Ontem mesmo eu tava falando com meu marido, falei assim, cara, eu fico vendo esses memes dessas mulheres que ficam evitando ter relação sexual com os maridos. O que tá por trás disso? Por que você tá evitando de tamanha forma ter relação, que é um lugar de entrega, de prazer, de intimidade? É a relação sexual que faz com que esse casal cresça, com que esse casal se conheça mais intimamente. E eu acredito que, como a Joyce falou, vem dessa cultura e desse ensinamento de que o sexo não é pra mulher, é da satisfação só do homem. Sim. E aí, se é pra satisfazer só ele, eu não vou fazer. E outra coisa, antigamente as mulheres, elas conheciam os homens no casamento, né? E se não combinasse? Você ia morrer com aquela pessoa sem conhecer o que é um sexo, fazer amor, né? Que falam, ter um orgasmo, a mulher morria sem saber, mas exatamente. E aí vem essa cultura de que se é pra satisfação só do outro, eu me abstenho. Exatamente. Sem saber do benefício que isso traz pra gente. Claro. Né? E é muito assim, eu fico sempre muito intrigada, né, quando eu vejo mulheres que não sabem o prazer de gozar. Eu falo, vamos trabalhar isso. Isso é algo muito importante. Isso tá acontecendo, eu tô vendo Bridgestone, e aí eles estão numa parte que uma das filhas, ela pergunta, mas o que é em trans? Ela não tá tendo o orgasmo com o marido, né, ainda mais naquela época. E aí ninguém consegue explicar pra ela o que é, porque ela acha que é tabu e é uma confusão. E tá aí no seriado que vocês estão vendo na Netflix, que eu tenho certeza que tá todo mundo vendo. Então, e isso, né, porque eu falo muito assim, uma das técnicas que eu utilizo é o alinhamento energético. E o que o alinhamento energético faz? Ele faz a gente ir tirando uma roupinha, né? Então, eu vou trabalhar hoje um tema. Eu vou trabalhar a minha sexualidade. Só que aí você vai trabalhar a sua sexualidade, você traz todas essas crenças e esse padrão de pensamento de todas as mulheres da sua família. Não é fácil você se dissociar disso e olhar para elas e falar assim, olha, com vocês foi assim. Comigo, a partir de agora, eu escolho fazer diferente. A gente quebrar isso porque a gente sempre quer pertencer. Sempre, em tudo na nossa vida. A gente quer pertencer. E esse pertencimento é muito forte. É tão forte que, às vezes, a gente não consegue fazer esse tipo de escolha. Tem pessoas que não conseguem escolher a profissão, porque o meu pai fez, minha avó fez, meu avô fez, e não consegue se dissociar disso. Nem sempre isso vai estar num grau de consciência muito acessível, não. Não, pouquíssimo, na verdade. Pouquíssimo. Tomar consciência de que, assim, nossa, eu tô seguindo, eu tô repetindo. Eu estou presa, estou vinculada numa coisa. A gente percebe quando já tá velha, quando conhece uma profissão. Quando vai lidar com os danos, né? Ou quando conhece a profissão que gostaria de ter feito e aí se descobre dentro daquela profissão e já tá tarde, né? Ela já viveu uma vida inteira em outro lugar que ela não queria estar. E na verdade não foi escolha dela, ela foi induzida. E eu acho que, trazendo essa questão do autoconhecimento, vamos falar de fertilidade. Vamos.
né, que hoje a gente, né, vive em um cenário de que tem muitos casos, né, atribuídos a vários diagnósticos que nem sempre são muito estudados, muito aprofundados, e aí a pessoa vai embora com aquele diagnóstico. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu procurei, comecei a cogitar a possibilidade de engravidar, eu recebi um diagnóstico muito errado. Da pessoa fez um exame e falou assim, nossa, você tem prolactina muito alta, você não vai engravidar. Nenhuma alternativa. Aí eu peguei e falei, beleza, então já não quero engravidar mesmo agora, mas não vou tomar mais anticoncepcional, né? Porque eu tenho prolactina alta e não vou engravidar. Fui embora pra casa. Um mês depois, adivinha? Eu tava gravidíssima. E sou nossa senhora, uma produção de leite. Aí eu fui entender que prolactina alta tem a ver com produção de leite, não com infertilidade. Então fala pra gente de fertilidade, tem como, assim, como essa questão do processo inflamatório, do estresse, da má alimentação influencia, como que é? Influencia, porque o estresse influencia em tudo, né? E influencia também no processo de fertilidade. Infertilidade é um tema extremamente delicado, né? Porque ele tem inúmeras possibilidades de estar acontecendo, tanto em relação à mulher quanto em relação ao homem, mas o estresse impacta sim. Uma outra coisa são os traumas, tá? O trauma mora no corpo. E quando a gente traz traumas transgeracionais, mais uma vez, não tem como falar de ciclicidade, de feminino, não tem como a gente falar disso sem olhar para a nossa ancestralidade, né? Então, como que estavam as mulheres da minha família? Qual era a relação delas com o útero delas? Quantos abortos aconteceram? Qual a quantidade de violência, enfim, estupro que aconteceu nessa família, porque é muito mais comum do que a maioria das pessoas imaginam, né? Então, esse impacto transgeracional, ele chega em muitas mulheres como uma dor e um impedimento. Bem, se todas elas sofreram e sofreram tanto, eu não quero que mais nenhuma sofra. Então, isso pode sim ser uma resposta a isso, tá? Então, assim, a infertilidade, ela tem muitos motivos, desde variação hormonal a estresse extremo, né? O impacto transgeracional. Então, a gente tem que olhar isso e avaliar esse ser humano para além dos hormônios. Mudar a alimentação, pensar na quantidade de sêmen, são, assim, diversos fatores que a gente precisa olhar, entender esse contexto. Como que eu trato isso em consultório? Através das práticas integrativas, né? Então, eu vou com a constelação familiar e com o alinhamento energético trabalhando, eu faço reprogramação mental. Então, é todo um processo de autocuidado e de olhar para o feminino. Porque quando eu olho para mim com amor, eu começo a curar partes de mim que eu nem sabia que estavam doentes. Então eu começo, de repente, a melhorar a minha relação com a minha mãe, eu começo a melhorar a relação com o feminino, a relação com a beleza, a relação, enfim, com tudo o que está dentro do contexto do feminino, né? Que é a beleza, a arte, a fluidez. Mulheres não nasceram para ser rígidas, né? A gente nasceu para trabalhar nesse movimento das águas e nós não somos uma garrafa, nós somos a água, então deixa fluir. E eu tô rindo porque eu lembro também que uma vez você falou, Lívia, a mulher, ela é do doce, ela é desse ambiente, e a gente que está no mercado de trabalho é ensinada, é treinada, e não só no ambiente de trabalho diretamente falando, mas do que as pessoas hoje, né, o cenário que as pessoas estabelecem como alta performance, alto rendimento, e que você tem que ser uma máquina, e que você tem que ir sem olhar pra você e só olhar pro objetivo, que é a sua meta, e ignorando, né, a sua pessoalidade, e a mulher, ela vai indo pro masculino. Exatamente. Ela vai totalmente ali sendo transportada para esse comportamento, o comportamento linear, o comportamento rígido, e você é enaltecido. Quanto mais guerreira, quanto mais forte, quanto mais, né? E não é sobre isso, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O peso da armadura, ele é gigantesco.
Porque ele imobiliza, ele paralisa os nossos movimentos. Ah, você está dizendo que a mulher não pode? Pode, claro que pode. E hoje nós podemos muito, e que bom, que maravilha que podemos, mas como vamos fazer isso? Quanto custa? Sem adoecer. Sem adoecer. Eu falo o seguinte, a vida custa vida. Então, você está botando esse tanto de vida em alguma coisa, de que forma? É com rigidez? É sem se olhar? É sem se cuidar? É sem entender a sua própria natureza? A vida vai cobrar. Lá na frente vai cobrar. Só que nós também não fomos ensinadas o preço disso. O preço disso, às vezes, é uma fibromialgia, o preço disso, muitas vezes, é um infarto, o preço disso, muitas vezes, são as artroses, as artrites. Ou até uma coisa que eu tive, um bloqueio criativo. Um bloqueio criativo. E aí você não consegue mais produzir. Uma depressão. Porque você é tão treinada a ser a guerreira que você para de ser a que concebe. Exatamente. Inclusive 10. Inclusive E uma 10. coisa que eu aprendi também num dos nossos processos terapêuticos foi as pessoas acreditam tanto em herança genética de célula de câncer, de diabetes, herança genética de doença, que é o mesmo raciocínio. É exatamente o mesmo raciocínio. E hoje a gente já sabe o quanto isso impacta, né? Tem vários estudos, eu amo eles, né, que falam dos filhos das pessoas que vivenciaram a guerra. Então meu avô foi a guerra, na Segunda Guerra. Eu passei por... Meu avô morreu, eu tinha 14 anos, então eu ainda vivi bastante tempo com um neurótico de guerra, que às vezes a gente tinha que sair de casa e morar do lado. Porque ele cismava, ele entrava em transe, e aí ele dava tiro, e aí ele botava todo mundo pra fora de casa e dava tiro na nossa parabólica, que até hoje eu não sei como ela não caiu. Mas assim, a metade das balas engasgavam e ele ficava lá em transe, quando acabava o transe, todo mundo entrava e acabou. Mas minha mãe e meus tios, minha mãe nem tanto por ser a caçula, mas meus tios sofreram bastante na mão dele quando ele entrava em transe. E não Seu só... pai também é militar, né? Não, meu pai não. Meu pai é porque viveu no Rio de Janeiro, né? O meu avô morreu cedo, meu pai tinha 10 anos, meu pai era mais velho, minha avó casou muito nova, obrigada. Então meu pai muitas vezes teve que cuidar dos irmãos, porque minha avó saía, foi colocado em colégio interno, então assim, ele sofreu algumas questões que ele levou pra vida, muito grosso. Herança de trauma. Palavrão é vírgula pra ele, então assim, ele sempre... A ignorância sempre prevaleceu, né? Então assim, mas a gente aprende a ver o outro lado quando a gente fica mais velho, mas Sim. Durante a minha infância, eu por ser filha única, foi muito difícil pra mim passar por certas coisas, ainda mais sozinha. Porque quando você tem um irmão, você divide. Uhum. E eu não, era eu. E antes eram 2 pra tomar conta de um, agora é 1 pra tomar conta de 2. Então é difícil. Pois é. E aí, se não olhar pra dentro, não dá certo. Não aguenta. Se não dá certo, a gente continua carregando essas dores, a gente continua carregando esse peso e aí a gente não resolve, né? Porque quando você olha pra dentro e entende de onde vem, você faz as pazes. Eu tenho que conviver com o agressor? Não tem que. Mas eu acho que muita gente pode estar fazendo essa pergunta. Fazer as pazes quando você não quer. Mas as pazes não é com o outro. As pazes com o que o outro representa dentro de você. Tem muita gente que chega, tem gente que vai concordar comigo e fala assim, não, pra você seguir em frente, você tem que perdoar aquela pessoa. Mas quando eu não quero, não consigo, principalmente eu não quero perdoar. Tá, aí vamos olhar pra isso com profundidade, isso é um tema que sempre vem. O perdão, ele não é você se relacionar. Ele não é você conviver, ele não é você amar, ele não é você estar junto, ele não é você ajudar. Tudo começa eu comigo mesma. Então, se eu olho pra mim e eu consigo entender, tá? Primeiro aí, eu não gosto muito dessa palavra perdão, não. É entender que algum motivo aquela pessoa teve. Foi certo? Não. Ela tá pagando pelo que ela fez? Porque a lei tá aí pra isso, pra resolver essas coisas. Agora, isso sou eu dentro de mim. Se você olhar
a neurofisiologia do perdão, você vai entender que isso é a nível cerebral. E que o não perdoar é você estar constantemente num looping de informações, de um circuito cerebral que te impedem de atingir outro lugar. E eu acho que você ter o grau de consciência de que essa pessoa, essa pessoa que fez isso aqui, não quero aqui mais, eu lidei com isso. De qual forma eu lidei? Eu não Ela quero lá mais. E eu aqui. O trauma que... Eu acho que a gente perdoa o trauma, né? Isso. E perdoar nessa questão de ressignificar no sentido de que eu trabalhei o trauma, eu lidei com isso, eu lidei com o mal que a pessoa me causou e eu decidi. E aí, minha filha, quem vier falando, você tem que perdoar, não tenho nada com essa pessoa não. Ela tá livre pra viver a vida dela e eu livre pra viver a minha. Hoje até Exatamente. As mães narcisistas, né? Sim. E que a única alternativa que o filho tem, porque geralmente é um filho ou ela tem questões com um filho só e ignora os outros ou ao contrário. É estar longe. Sim. É botar aquela pessoa, não permitir ser invadido por essa pessoa. Não deixar com que essa pessoa invada a sua vida a tal ponto dela te minar pra baixo. E é a única coisa que ela faz. E isso muitas vezes dói muito, porque, como eu disse no início, todos querem pertencer. Né? Então, quando a nossa solução é olhar para o nosso sistema familiar e falar, a partir daqui, desse momento, eu escolho, isso já é grande demais. Isso já é você conseguir dar um passo imenso na sua própria vida. Eu escolho seguir com o que é meu, com o que me pertence. Eu sou grata a vocês, por quê? Pela vida. A gente não tem nada maior do que a vida. Então, se temos a possibilidade de estarmos vivos, é porque um homem e uma mulher se uniram para permitir que eu chegasse ao mundo. Ponto. Isso é incontestável, né? Ótimo, legal. Essa mulher foi o meu abrigo, essa mulher me nutriu, porque você estava dentro dela, ela foi o seu abrigo. Se você consumia, se foi a partir do sangue dela que você foi nutrido, você foi nutrido por ela. Então aí a gente já está olhando para essa situação de uma forma diferente. Agora, eu tenho que aceitar porque ela é minha mãe? Não. Mas eu tenho que... familiar é essa. Aí é que mora o processo terapêutico. Eu não tenho que nada. Eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas e sustentar isso é o que dói. Então, no processo terapêutico, eu ensino o quê? A sustentar a mudança. Porque não é fácil. Vem a culpa e eu vou sustentar a minha culpa. Vem a pressão familiar. Vem a pressão familiar. Você pode estar sendo um mau filho. E tá tudo bem ser mau filho nesse caso. Você tá sendo ingrata. Tudo bem, eu tô sendo ingrata. Eu tenho uma frase que dentro de um processo de discussão as pessoas ficam loucas. Essa é só a sua opinião. Quando você tá nesse processo, porque você é uma ingrata, porque sua mãe fez isso, que bom. Mas você acha que eu sou uma ingrata? Essa é só a sua opinião. A minha é diferente. E a partir do momento que eu me coloco nesse lugar, eu estou me tornando um indivíduo. E Jung chamava isso de individuação. Eu estou me tornando um indivíduo à parte dessa outra pessoa. Eu já falei muitas vezes também com os problemas de família, lá na minha família, que é muito grande, né, parte de mãe. Você não sabe o que aconteceu quando aquelas pessoas estavam sem você ali. Você não sabe como foi a vivência familiar, você não estava lá. Você não estava ali junto o tempo todo. Só quem estava junto pode dizer. Então, você tá de fora, afirmar o que uma pessoa é ou não é muito fácil. Você tá olhando o que estão te contando. Tá olhando uma pequena cena de toda uma situação. Mas você não sabe o que aquela pessoa passou durante Eu vi uma frase que pra mim, que hoje trabalho diretamente com o direito da criança e do adolescente, que é: se você não viu a minha infância, não julgue os meus traumas. Exatamente. E é isso, né? E é o que você falou, é individuação. O trauma do outro é do outro, o meu é meu, eu vou lidar com o que é meu. O que não é meu. Mas se as pessoas elas tivessem esse conhecimento desde o início, ou esse estudo, essa forma de ajuda, ela seria uma outra pessoa e não passaria o trauma ao filho. Exatamente. Mas é exatamente o contrário. Aquilo é o que você falou. Se torna um ciclo. Um trauma passa pro outro. Até que alguém resolve falar assim: acabou. Isso não começou comigo, mas isso para em mim. Até que você conhece Catarine. Acaba em mim. E aí, meu amor?
Ó, a vida é outra. Tô aprendendo ainda, mas vou chegar lá. Estamos todos aprendendo. Tô na evolução, de vez em quando eu dou uma recaída, mas vou sobrevivendo. Ninguém é perfeito, estamos todos porque, nesse né, processo a gente- evolutivo. Isso é uma constância. E eu penso o seguinte, se eu me coloco sempre nesse lugar, o que eu preciso aprender agora? Calma aí, eu olhei para isso, legal, isso está resolvido em mim, qual é o próximo passo? E eu me mantenho em movimento, e a vida é sobre estar em movimento. Ninguém sabe de tudo, eu não sei de tudo. Eu posso saber um tanto sobre alguma coisa, você sabe um tanto sobre outra coisa. E aí a gente vai nesse movimento de Dialogando, compartilhar, de dialogar. Gente, vamos acelerando. Vamos lá, né? Para superar a fertilidade, vamos falar de gestação. Ai, meu Deus. Que, né? Imagina essa mulher aí que vem com toda essa carga de trauma, de estresse, de inflamações. E aí agora ela tem uma vida dentro dela. E aí a conversa, e eu acho que no ponto da gestação é que a mulher, ela é tão ensinada a cuidar do outro que aí ela começa a olhar pra ela, porque tem alguém dentro dela. E aí foi aonde que eu me encontrei, que eu nem ligava pra saúde. Até hoje sou um pouco negligente, mas aprendi um pouco. Mas de não cuidar de saúde, não cuidar de nada. Mas a partir do momento que tinha um ser dentro de mim, aí eu falei, não, agora eu preciso cuidar desse ser. E esse ser se alimenta de mim, então aonde que eu vou? Foi aí que eu conheci Catarine, que trouxe pra minha vida, assim, nossa, muitos ensinamentos maravilhosos pra gestação. E fala pra gente, né, como que é, como seria, eu acho que, fala pra gente assim, como seria a gestante ideal? Bem, eu acho que a gestação ideal seria aquela onde a gente se programa para a concepção. É algo que eu gosto de fazer muito, é preparar o casal para a concepção, né? Todo esse cuidado antes. É como se fosse assim, imagina que você sabe que você vai receber uma visita na sua casa. Você vai deixar a casa uma doideirada só? Não, você vai lá, vai arrumar, passar um perfuminho diferente, vai fazer um negocinho, vou preparar uma comida legal que eu vou receber uma pessoa que eu gosto. Beleza, preparei a casa e aí eu recebo essa pessoa. E aí é totalmente diferente de uma visita inesperada, né? Uma visita inesperada a gente vai lidar com aquilo da melhor forma possível. E a pré-concepção, não, a gente se prepara para receber essa pessoa. A realidade da grande maioria é essa visita inesperada, né? É quando acontece a gestação e, assim, não tem que ter julgamento sobre isso, né? É como eu vou lidar da melhor forma com isso agora, nesse momento. Então, eu gosto muito de receber as gestantes no início da gestação. Que aí eu entro com todas essas práticas terapêuticas, entro com a hipnose que você adora. A hipnose, ela é um grande relaxamento, né? E eu acho que tá todo mundo precisando sempre, a gente precisa relaxar, a gente precisa aliviar. Então, eu vou... A Bíblia consegue, eu acho que eu consigo. Não, gente, é maravilhoso. possível. Vocês têm que fazer. É um momento de relaxamento e concentração que no seu cotidiano é impossível porque você está sempre atendendo demandas. Quando você para, que seja o seu, que a gente está falando, o momento para mim seja marcar uma consulta, porque aí eu sou obrigada a ir porque eu marquei. Eu paguei, eu vou lá. E aí você consegue tirar aquele tempo ali na consulta para esse estado de relaxamento e concentração. É maravilhoso. Então, eu tô aqui imaginando o que é, porque eu sempre pensei, cara, quando eu for fazer uma hipnose eu não vou conseguir, porque a minha mente não para. Mas depois você volta aqui e conta pra mim. é justamente nesse lugar que a gente precisa agir, né? Então, com as gestantes em específico, eu entro com esse momento de relaxamento e com a reprogramação para quê? Para liberação de traumas. Então eu vou entendendo, eu faço um diagnóstico, entendo quais são os medos, quais são os anseios, não só relacionados à gestação, tá? Mas também relacionados à sexualidade, porque o parto traz muito dessa questão da sexualidade. E aí eu monto um cronograma de atendimentos específico para aquela paciente, né? E aí a gente vai mudando a alimentação, práticas de autocuidado, tudo voltado a cada trimestre da gestação. Eu criei o pré-natal terapêutico, que é esse momento, porque eu passei por um sufoco muito grande na minha vida. Eu estava recém-formada em doula e aí eu fui acompanhar um trabalho de parto como haviam me ensinado. Você faz 3 encontros antes, ensina essa parte do trabalho de parto
E aí você vai, acompanha o trabalho de parto e faz o encontro depois. Beleza, vou eu, super corajosa, porque coragem eu tenho, né? Eu fui lá. Esse casal, eu não conhecia a história do casal. Eu não sabia o que estava acontecendo. No meio do trabalho de parto, ela virou pra mim e falou assim: Doula, o neném não pode nascer. Aí você imagina o que é uma mulher no meio do trabalho de parto falando pra você: Doula, esse neném não pode nascer. Eu já fiquei assim: ah, mas ele precisa, no caso, né? Fala, então, essa escolha não é sua. Essa escolha nós não temos, senhora. Aí eu falei: tá, ele não pode por qual motivo? Me diz, pra eu entender o que eu vou fazer. Falei: não pode nascer porque depois que ele nasceu, meu marido vai embora de casa. Eu falei: ah, não vai não. É só por isso? É por isso? Ah, não vai não, não vai não. Gente, agora eu rio. Mas esse negócio no meio do trabalho de parto foi uma doideiragem, tá? Cara, porque ela tava dividida entre a felicidade de receber um filho e a dor de perder o marido. A dor de perder o marido. E só quem pariu sabe de como esses pensamentos vêm na hora. É fora de controle. Assim, eu fui mãe solteira, né, da minha primeira filha, então eu já estava preparada para ficar sozinha. Então eu me preparei emocionalmente. Não só porque eu descobri uma gravidez com 16 semanas, que eu não sabia que eu estava grávida, pra ficar sozinha, não só a gravidez toda, como Parto, depois né? da minha filha nascer. Então eu já estava preparada. Mas você tá ali vivendo com a pessoa e você sabe que o ponto final vai ser no momento em que seu filho nascer, cara, ela tava numa situação... Não, e o parto é o momento menos... é o lugar que não esse pensamento não pode vir, né? Eu vou te dizer, ele também não foi legal, né? Porque, tipo assim, Não. ele Assim, pegou o melhor momento. Eu acho que ele, Não, acho que ele nem sabia dessa percepção total dela, né? Isso já era algo que estava acontecendo no relacionamento deles. Eu fui entender depois que eles já estavam num processo de separação. Mas na hora, porque eu passo um tempo com a parturiente em casa, eu falei assim pra ele: não vai não, não vai não. Chamei o indivíduo e falei assim: moço, pelo amor de Deus, Essa criança tem que nascer. eu preciso da sua participação. E ele teve um olhar atento pra isso, tá? Ele foi, ele participou, ele deixou ela segura e aí depois eles se resolveram. Não tem mais nada a ver com isso. Graças a Deus a criança nasceu, ficou bem. Saudável. Mas na hora foi um desespero pra mim. E eu falei assim: como que essa criança não pode nascer? Ninguém me ensinou o que faz nessa hora. A gestante que se preparou 9 meses pra esse momento, agora traz esse pensamento. Exatamente. E na hora Não. do parto, É uma gestão de crise. São os pensamentos mais estapafúrdios possíveis que acontecem durante o trabalho de parto. Vocês não fazem ideia. Assim, é um troço muito louco, você sabe, né? Eu, no final, aí ela falou assim: Lívia, agora a gente vai pro hospital. Eu falei: não vai não. Aí ela, porque eu sofri trauma e a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu falei: não vai não. Ela: Lívia, a gente tem que ir. Você não se preparou pra ter esse bebê em casa. Eu falei: eu não vou. Só que, lógico, na Partolândia, né? Eu tava ali em grau de consciência absoluto, mas porque o trauma veio e eu sabia que chegasse lá no hospital. foi gatilho, ia. né? Tipo assim, Sim. foi gatilho. Sim. Então, por isso Eu que vou o viver pré-natal de novo. terapêutico é muito importante. Exatamente. Porque ali, você ali comigo soube, você falou assim: não, você tá segura comigo, então nós vamos pro Agora hospital eu porque estou aqui. você está Exatamente. segura. Então ali eu consegui absorver e trabalhar a situação. Então, se você não passa por um pré-natal terapêutico, porque você passa o pré-natal ali, às vezes, fazendo milhares de exames de sangue, tomando um monte de vitamina, mas não cuidado emocional. Exatamente. E aí ele vai vir em algum momento. Vai vir. E ele vem, né? E aí, com isso, eu falei assim: gente, as mulheres precisam de mais do que só 3 encontros. E foi aí que eu dei o meu tibum total, né? Esse mergulho profundo na saúde da mulher. E aí eu fui pra gineterapia, eu fui pra medicina chinesa, eu fui, né, pro herbalismo. Pessoal, vamos seguir daqui. Eu e Catarina, a Joyce precisou sair, mas vamos retomar aqui o tema, né, do pré-natal terapêutico que você estava falando aí da sua situação, da sua vivência, que nesse parto você percebeu que uma entrevista simples e 3 encontros com uma gestante não era suficiente para o seu propósito, para o seu trabalho, que eu acho que é importante eu pontuar aqui também, né? Porque a Catarina, ela é muito preocupada com a mulher como um todo, como um sistema que funciona em muitas nuances, e ali você percebeu que você não entregaria o seu trabalho
com o seu propósito, com o seu objetivo em apenas 3 entrevistas. Conta pra gente. Isso. Aí, a partir daí, eu falei assim, gente, eu preciso de mais, né? Porque como que eu gerencio esse tipo de crise? Como que eu vou lidar com tudo isso? E aí eu fui para gineterapia, para medicina chinesa, para o herbalismo, para o Hypnobirth, que foi uma formação que eu fiz por uma escola da Escócia. E aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar com parteiras escocesas, irlandesas, com parteiras marroquinas. Né? Então, eu fui trazendo tudo isso. Essa sua percepção, essa necessidade de procurar fora, veio da onde? Veio do que você viu que aqui era pouco? Ou foi uma oportunidade que apareceu de estudo para você? Foi como que apareceu essa formação? Então, eu sempre fui buscando, né? E eu gosto muito de ler artigo científico. Então, eu fui lendo artigo e em algum momento o Hypnobirth apareceu para mim. Eu falei assim, nossa, existe... Eu já era hipnoterapeuta. Eu falei assim, nossa, existe uma hipnose exclusiva e específica para gestantes. Isso daí eu quero. E fui em busca e consegui essa escola na Escócia, né? E eu fiz o curso, e foi maravilhoso, porque eu fiz o curso no dia do meu aniversário. Então, assim, eu comecei o curso no dia do meu aniversário. Iniciando um ciclo, abrindo um ciclo maravilhoso. Exatamente. E aí eu fiz essa parceria, né, com diversas parteiras, mas principalmente com uma parteira da Escócia. Essa mulher, ela é muito linda, assim, porque ela foi a primeira doula a entrar no sistema de saúde pública da Escócia. Então, é uma mulher que vem, assim, com uma força, né, maravilhosa. Abrindo muitas portas. Abrindo muitas portas. Fizemos essa parceria e a continuidade dos estudos, né, porque aí ela também acabou me trazendo uma outra visão desse cuidado integral. Ela falou assim, olha, o que você quer existe, vem cá que eu vou te mostrar. Então, as mulheres da Irlanda também. Lívia, é sensacional a forma como outras culturas olham para a gestação, né? Então, eu fui buscando em diversos países, em diversas culturas, conversei com pessoas de muitos lugares do mundo para trazer esse tratamento diferenciado. E aí veio o alinhamento energético, que assim é a minha técnica favorita no tratamento, né? Que é onde eu consigo canalizar a dor, canalizar o medo, dar voz e limpar isso. É tão legal porque às vezes as mulheres falam assim, nossa, parece que você leu... Como que você sabe disso? Tirou um peso. Tirou um peso de mim. A sensação física é literalmente essa. Você entra na sessão e você sai assim, leve. Leve de um peso que você carregou tanto tempo, que você se acostumou com ele e que você passa a ignorar a presença dele. Você só sabe que é cansativo carregar aquele peso ali. Você sente cansada, mas você ignorou tanto tempo aquele peso que ele passa a ser parte de você e você não sabia que você estava carregando aquilo. Então, quando você entra na sessão de alinhamento energético e sai leve, você fala, caraca, como é que eu estava carregando isso por tanto tempo? Tanto tempo. E assim, em parte preocupante a mulher só pensar nela e teve essa vivência na gestação. Sim. Que ali ela podia estar desfrutando muito melhor dessa gestação se ela não precisasse se preocupar em se limpar de traumas. Exatamente. E aí, na segunda fase, né, do tratamento, aí eu entro com as danças terapêuticas. Pra quê? Pra conectar coração com coração. Né? Quando a gente faz essa meditação guiada, né? da conexão do coração da mãe com o coração do bebê, é sempre muito emocionante. Gente, são 10 anos fazendo isso, 10 anos chorando, 10 anos me emocionando, 10 anos criando esse vínculo, sabe? Que é muito lindo. Então, eu faço essa limpeza dos traumas, essa limpeza da dor e trago a alegria, porque tudo é sobre amor. Né? É a vivência desse amor, essa conexão. Qual é a mãe que não quer essa conexão com o filho, né? Que não assim, busca essa conexão? Principalmente pra mim, foi a questão de se permitir viver isso, vivenciar isso, né? E eu ainda tive uma oportunidade na segunda gestação, que foi o chá que a gente fez lá na minha avó, né? Sim. Que além de... Que como eu passei a gestação da Eloá no pré-natal terapêutico e eu consegui superar muita coisa, a minha segunda gestação foi poder abrir essa experiência para os familiares e foi muito emocionante. Todo mundo se emocionou. O chá de bênçãos que a gente fez. O chá de bênçãos foi muito legal, porque assim, eu via, né, no rostinho das mulheres da minha família, vivenciando aquele momento de cura para elas. Sim.
E é sobre isso o chá de revelação, né? O chá de bênçãos. O chá de bênçãos, ele é esse momento onde as mulheres abençoam, as mulheres da família abençoam tanto a mãe que tá para viver uma morte, né? A mulher que tá para viver uma morte nascer como mãe, quanto essa criança que vai nascer. Então, é muito emocionante, eu canalizo uma mensagem específica para aquela família, para aquele momento, trago isso de uma forma... E a gente fez tudo muito no improviso, assim, né? E ficou muito legal. Muito maneiro, muito legal. Foi uma vivência maravilhosa. Foi muito emocionante. E é isso, né? O pré-natal terapêutico é você expandir, você vivenciar a sua gestação de uma forma muito diferente, muito única. Eu recomendo mesmo pra todo mundo. Estou até com uma gestante para trazer para você, que precisa bastante. Porque é sobre isso, sobre se livrar de pesos que a gente não precisa carregar. E se preparar para o parto. Vamos falar de plano de parto. Plano de parto. Eu lembro que no meu segundo plano de parto, né, a Catarina falou assim, pô, minha primeira bebê eu tinha plano de saúde, na segunda eu não ia ter, e isso estava me gerando muita angústia, e a Catarina falou assim, Lívia, faz seu plano de parto. Eu falei, Catarina, a única coisa que eu quero escrever aqui é que a minha bebê vive saudável no meu braço e ir embora daquele hospital. Por conta, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui do sistema de saúde em si, mas que a gente vai falar da experiência da gestante quando entra no sistema de saúde. E vamos falar de plano de parto. O que precisa ter, o que não precisa, como que a gestante aí pode se preparar, você tem aí alguma ferramenta? Conta pra gente. Então, o plano de parto, ele é a principal ferramenta para as mulheres. E muitas não sabem, mas o plano de parto ele começou como uma carta. As mulheres nos Estados Unidos escreviam uma carta para os seus médicos dizendo como elas queriam ser tratadas e como queriam que seus bebês fossem tratados. Isso veio no mesmo tempo do movimento do parto ativo, lá com a Janete Balaskas. E aí o que aconteceu? Isso tomou uma proporção tão grande que a Organização Mundial da Saúde estruturou isso. Então, o plano de parto ele é uma ferramenta reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Você pode fazer o seu plano de parto no Brasil e ter o seu bebê nos Estados Unidos, eles vão entender os mesmos termos, eles vão entender os mesmos procedimentos, eles vão entender o mesmo tudo. Então, não é uma coisa só do Brasil, é algo internacional, né? E como que funciona no meu acompanhamento o plano de parto? Eu explico detalhe por detalhe de cada procedimento que acontece dentro de um hospital. Eu dou os prós e os contras baseados em evidências científicas, baseado nos cadernos do SUS, baseado na biblioteca virtual de saúde, porque a gente tem muito material disponível gratuito e material de excelência, tá? Material que, se fosse utilizado, a gente evitaria um número absurdo de violência obstétrica. A gente tem recursos suficientes, tá? Então, durante o pré-natal, eu faço esse plano de parto, que não é só você pegar um papel na internet, marcar xizinho, chegar lá no hospital e falar, esse aqui é o meu plano de parto. Se você não compreende o que está ali, e em qual fase cada um daqueles procedimentos pode acontecer. Você precisa entender o que cada um representa e aonde acontece. Por quê? Porque o seu acompanhante vai ser a pessoa que vai falar assim, não, olha só, isso aqui está no plano de parto, a gente não quer. Então, precisa haver esse treinamento, porque a gestante, ela vai estar na partolândia, ela vai estar com uma outra área do cérebro funcionando, que não é o cérebro racional, é o cérebro primitivo. Então, não é um momento dela fazer decisões, dela tomar escolhas. Ela precisa ter sido ensinada previamente para que o acompanhante consiga ter uma voz ativa, forte e falar, não, isso daqui ela não quer. É importante esse ponto, né? Treinar o seu acompanhante. Sim. Ele tem que estar ali consciente do momento, do que está acontecendo, seja o pai da criança ou a avó, quem que for, mas precisa estar ali treinado para tomar essas decisões e impor limites. Exatamente. A doula, quando ela acompanha, quando a gente acompanha, nós não podemos fazer escolhas por essa pessoa, né? Muitas vezes a gente se contorce, mas a gente não pode. Só que a gente já ensinou antes. Eu já ensinei tudo que é necessário antes. Então, nesse momento, fica mais fácil de fazer perguntas sim ou não. É isso que você quer? Não, não quero. Não quer. Então, a gente tem que saber lidar com as coisas, né? Com o ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, realmente, ele é muito
agressivo, muitas vezes, né? E a gente saber lidar com as coisas exige muito malabarismo, né? Muito malabarismo para saber lidar com a equipe médica, saber lidar com a equipe de enfermagem, respeitar o lugar de cada um, isso é extremamente importante, mas também respeitar o meu lugar. Porque eu, enquanto paciente, eu, enquanto parturiente, eu tenho os meus direitos. E o meu bebê também tem os direitos dele. Então, isso tem que ser preservado, isso tem que ser respeitado. Quando a gente evita violência obstétrica, a gente está evitando muitas vezes que esse bebê vá parar na UTI. Porque bebê de violência obstétrica pode ir sim, tem chances aumentadas sim de ir para UTI. E não sou eu quem está falando, isso é o Ministério da Saúde, isso são os cadernos do SUS, isso é a Biblioteca Virtual de Saúde Brasileira. A gente tem 1 milhão de artigos falando sobre isso e comprovações. Então, um bom plano de parto, bem ensinado, bem feito, com um acompanhante bem treinado, ele vai evitar, sim, muitas vezes que esse bebê vá para a UTI neonatal. E eu passei, assim, na primeira gestação, uma violência que eu passei e que na hora eu nem identifiquei que era uma violência, foi que o médico estourou a minha bolsa. E na hora eu nem sabia no que isso implicaria, que é o quê? Contrações desreguladas. Gente, marquem a consulta com a Catarina que ela explica melhor os termos técnicos, que eu não vou saber, mas que contrações desreguladas e que não ajudam na descida, né, na expulsão do bebê, enfim, causando dor desnecessária. Isso é um procedimento que ele pode ser feito com o consentimento da mulher. Né? As mulheres, elas precisam ser explicadas. Você fala, olha só, vou fazer isso, vai aumentar a sua dor, vai aumentar o ritmo da contração, vai acontecer isso. Você quer? Você tem o direito de não querer. Você quer? E na hora eu nem percebi. Só fui me ligar depois que acabou o parto encaminhado para uma cesárea, que aí a cesárea eu escolhi. Mas isso gerou em mim esse trauma, e na minha segunda gestação o trauma veio, né? Ele veio no momento que a gestante está muito vulnerável. Você falou, ela não está num grau de consciência e ela está muito vulnerável. E você vê tantas notícias na mídia de bebezinhos, né, que vão para UTI, de bebezinhos que... Eu recebi uma notícia aqui um tempo atrás de um bebezinho que ele sofreu uma lesão ocular. Cara... é triste, muito triste. Que eu fiz acompanhamento jurídico dessa gestante, mas ela não... Aí vem o ponto. Muita gestante, depois que o bebezinho, né, sai daquele trauma, ou no meu caso, que o meu bebezinho estava saudável, ela desiste dos direitos dela. Desiste de correr atrás. E eu acho que não estou falando aqui de indenização monetária, não. Estou falando de você trazer à luz certas coisas que acontecem que não podem acontecer. Não podem acontecer. Porque a gente está falando primeiro de um bebê que não tem a menor capacidade de se defender de absolutamente nada, né? E segundo, assim, quando a gente não impede, né, faz alguma coisa, algum movimento, isso se propaga. E aí outras crianças, outras mulheres... Você imagina, gente, você fazer o seu pré-natal e seu bebezinho passa 9 meses dentro de você saudável. Seu bebezinho é saudável. E ali, depois, na hora de nascer, ele sofre uma violência que pode deixar ele cego. Mas é uma situação assim... Eu já acompanhei o caso, eu auxiliei, inclusive, uma advogada num caso onde a criança era totalmente saudável e por conta de violência obstétrica, ele ficou com lesões neurológicas gravíssimas e assim se tornou uma criança totalmente dependente, né? Dependente de cadeira, dependente de banho, dependente de tudo. Um bebê que era saudável. Pois é, e então, além da gestante ter esse grau de consciência e o acompanhante ter o grau de consciência do treinamento desse parto, é na hora que vê acontecer, se impor. Sim. Né? Que você falou, né? A doula no espaço, principalmente no hospital público, no SUS, ela acaba ficando muito limitada. Ali a doula é assistente da gestante, né? Isso, a gente está ali para promover o alívio de dor e o apoio emocional, né? Então, todo o trabalho que tem que ser feito antes, né? E às vezes as situações são muito desconfortáveis, mas a gente tem que entender qual é o nosso lugar. Infelizmente, o sistema ele acaba engolindo às vezes, né? E a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com as coisas. Eu vou até falar da minha experiência aqui, né? Mas uma frase que eu vi essa semana também que
não estou falando mal do sistema, estou falando do que eu passei. Agora, se o que eu passei fala mal do sistema, não é problema meu. Mas o médico queria que eu tivesse meu neném deitado e eu não queria deitar. E aí ele falou, se você não deitar, eu não boto a mão em você. Olhou pra doula e falou, se vira aí, você quis entrar, agora se vira. E graças a Deus, a minha doula era maravilhosa e se virou muito bem, minha bebezinha nasceu na mão dela, de uma forma maravilhosa, né? O pai da bebê falou que acabou sendo inserido ali no momento pra me segurar e ela segurou a bebê, né? E foi muito emocionante, e que graças a Deus aconteceu da melhor forma, mas meu primeiro pensamento foi, cara, e se ela não estivesse aqui? Eu ia estar deitada, sentindo muita dor e um sujeito extremamente bruto, porque depois que eu fui pro centro cirúrgico para fazer, né, os pontos, ele foi extremamente grosso e eu mandei ele tirar a mão de mim, porque eu falei que senão eu ia chutar a cabeça dele. E porque, graças a Deus, eu tinha ali ferramentas para me defender. Mas que depois eu deixei pra lá, porque eu falei, minha bebê tá saudável, mas a gente não pode deixar pra lá. Hoje eu vivo nesse momento, gente, não deixo mais nada pra lá. Vai ser divulgado sim, vai ser falado sim, vai ser mostrado sim, porque outras pessoas não vão passar pelo que eu passei. É sobre isso, né? E eu me tornei doula para que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Não é legal, não é confortável, é um impacto na saúde mental da mulher imenso, que vai muito além da maternidade, né? Vai nesse sentimento de que mulher sou eu? Por que eu fiz essa escolha? Por que eu escolhi parir? Olha aonde chega a nossa cabeça. Por que eu escolhi parir e me colocar nesse risco? Como se fosse muito errado ter uma criança de parto normal. E nossa, será que a gente nunca viveu isso na humanidade? Né? Pois é. Então é realmente um lugar para ser olhado e não deixem passar. Não deixem passar. Pois é, e procure sim os seus direitos. Você se passou por isso, deixa aqui nos comentários do vídeo. Pode procurar auxílio jurídico comigo, procura a Catarina, que ela falou aqui que ela é assistente técnica, né, nessa área. Se você, advogado, tem um processo sobre violência obstétrica, procure ela também, porque ela vai trazer o olhar técnico da situação, do que foi excedido, dos limites ali. E você falou, né, que você hoje estuda os impactos desse momento no bebê. Sim. E o que a gente tem, assim, de... Então, a violência, ela passa, né? A criança, ela sente, ela percebe, ela compreende, do jeito dela, claro, né? Tudo o que acontece com a mãe. Então, você imagina que essa mãe aumenta uma descarga, envia para essa criança uma descarga imensa do sentimento de medo. E aí, de repente, essa mãe não consegue amamentar. Olha como vai virando um ciclo, né? E aí, a hora dourada, que é esse primeiro momento do nascimento, né? Gente, as pessoas acham que é brincadeira. A hora dourada, ela é tão importante que ela tem esse nome, de hora dourada, que é o momento onde a criança precisa, para se regular, estar junto da mãe, sentindo o cheiro, o calor, o coração, estando perto. Isso regula o sistema simpático da criança, né? O sistema nervoso da criança. Então, quando a gente tem uma criança colocada em estresse, que ela é retirada de perto da mãe, e aí essa criança é aspirada de qualquer forma, e aí coloca um colírio que às vezes gera lesão ocular nessa criança, e aí dão 2 injeções, uma em cada perna dessa criança. Qual é a percepção de mundo que você está criando? E aí você tem que medir, você tem que pesar, você tem que manipular essa criança. Tem que manipular tanto. Ela acabou de sair de dentro da barriga. A gente já sabe que tudo isso dá para fazer no colo da mãe. Você consegue medir uma criança no colo da mãe, você consegue dar essas injeções, né, se forem escolha dos pais, no colo da mãe, você consegue fazer todos os procedimentos minimizando o impacto negativo no cérebro dessa criança, porque tudo isso fica registrado. E aí você tem um bebê que muitas vezes fica altamente estressado, um bebê que não dorme, hiper reativo, e quando a gente vai ver, é trauma. É trauma, é impacto, porque se eu tô aqui e de repente eu nasci, eu saí de um lugar quentinho,
confortável, acolhido, escurinho. Eu não precisava sentir fome, eu não tinha frio, mas aí quando eu faço essa transição, eu chego num lugar onde as pessoas me violentam, porque é uma violência, enfiam um troço no meu nariz. Eu fui furado 2 vezes. Como você se sentiria? Né, alguém te pegando, e geralmente não é, né, pegando delicadamente, com acolhimento, né, pega e sacode, joga, e ainda pediatras, né, alguns mais antigos ainda falam, né, não quebra não, mãe, sacode aquela criança, olha, não quebra. Falam, tá, tudo bem, não quebra, mas também não precisa tanto, né? Não precisa destruir, né? Eu já entendi que não quebra, mas ok, não precisa. E a gente passar, e é isso, né? Você ter o conhecimento pra falar, não, meu bebezinho vai ficar aqui, vai mamar, vai ficar comigo. Depois vocês fazem o que vocês têm que fazer. Assim, eu vi isso de dentro do sistema de saúde público, que cuidar com amor, cuidar com carinho e cuidar com respeito não é legal. Você incomoda profissionais da saúde que não se colocam nesse lugar. E aí o errado é você. É sobre isso. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. O sistema é complicado, mas graças a Deus nós temos profissionais assim e aí vocês procurem o direito de vocês e a orientação, porque a gente precisa sim saber se impor e ver quando a coisa não tá se excedendo, tá saindo da normalidade e vai gerar um trauma, porque é aquilo, depois o trauma é seu. Né? E não é só aquela questão assim, nasceu vivo, tá bem, tá ótimo, tá com saúde. Nós somos muito mais do que isso. Não é para sobreviver ao parto. O parto não é um caso de vida ou morte, na maioria das vezes não é, né? Exceto quando tem alguma distócia, alguma coisa, intercorrência. Mas não é para ser sobrevivente ao parto. É um momento que você chega à vida, que você chega do outro lado e que você começa a viver. Eu vejo isso como algo sagrado. Então, em todos os momentos, eu me coloco para essas mulheres, para essas famílias, como uma guardiã do nascer, né? Eu gosto muito desse termo, mas é exatamente isso, é ser uma guardiã desse momento, através dos ensinamentos, através da conexão e de facilitar a permissão para que essa mulher viva a maternidade. É justamente isso, você agora tem a permissão de viver a maternidade. Exatamente. E eu, assim, como advogada, trago o ponto de vista jurídico, principalmente do direito da criança. A gente está aqui falando não é só do direito da gestante. Não. A gente está falando principalmente dessa criança vulnerável, indefesa, que não tem como se defender sozinha e precisa de vozes por ela. Então, o sistema garantidor de direitos, ele tem que tratar da criança, inclusive, de como essa criança está sendo recebida no mundo. Sim. Né? Os órgãos competentes precisam estar na maternidade. Órgãos do sistema garantidor de direitos da criança precisam estar nesses ambientes, porque acontecem coisas que não pode continuar. Não pode continuar, a gente precisa dar voz a essas crianças e intervir de alguma forma. E a forma de intervir que vou deixar aqui pra você, é ter a Catarine ao seu lado. Então conta pra gente aí onde que as pessoas te encontram enquanto doula. Enquanto doula, eu estou no Instagram, no Kate, consultora materna, então esse é o meu Instagram como doula. Vou deixar aqui na legenda pra vocês acharem, pessoal. Eu reformulei, né, toda a minha mídia social, eu tô trazendo algo agora muito mais voltada ao ensino. Antes eu falava muito mais das minhas experiências, agora eu tô trazendo mais algo voltado para o ensino. Então eu comecei agora uma série sobre meu querido plano de parto, né, que o meu querido plano de parto é um curso online que eu tenho, tá disponível. Então eu comecei a fazer esse processo de educação no Instagram sobre o meu querido plano de parto. Para mim é a principal ferramenta, então estou lá e em breve os vídeos já estão sendo gravados aí, um canal no YouTube que eu adoro falar sobre isso. Quero ir lá falar de direitos. Quero ir lá. Porque é isso, né? Como você falou, a gente vai complementando os saberes. Sim. E defendendo essas crianças, porque, gente, a sociedade não está pronta, não está preparada. Não está preparada para defender crianças, não está. As pessoas têm aí invisibilizado crianças de uma forma que me incomoda bastante. E eu imagino você, né? Nossa. Que esteve numa UTI pediátrica, que esteve numa enfermaria pediátrica
E eu acho que são ambientes em que você tem ali um bebezinho que, nossa, nem merecia passar por aquele momento. Então, Catarina, ter o conhecimento de poder proporcionar àquele bebê passar por aquele momento da melhor forma possível e não poder fazer. A limitação técnica, né? Porque eu estava no hospital enquanto técnica de enfermagem. Agora, esse ano, graças a Deus, me formam como enfermeira. A gente já ganha um pouco mais de autonomia dentro disso. Limita muito a nossa ação. Né? E foi realmente um momento muito difícil ter 10 anos aí nas costas estudando tão profundamente tudo isso e atuar no sistema sem poder levar tão fortemente assim esse olhar integrativo, respeitoso, amoroso. Porque por mais que tenhamos muitas políticas, Lívia, eu queria muito que as pessoas lessem os cadernos do Ministério da Saúde, que elas lessem as políticas que nós temos, que entendessem a rede Aline. É lindo o que a gente tem, tá? As leis, os ensinamentos que nós temos, assim, são maravilhosos. A gente realmente tá a nível de primeiro mundo, porque foi muito... No papel. Foi muito inspirado lá no NHS do Reino Unido e a gente tem essa troca com o Reino Unido. Mas as pessoas precisam ler e estudar e praticar. Com a realidade. Exatamente. Recursos online gratuitos disponíveis nós temos. Os profissionais da saúde, eles precisam ter esse olhar e essa disponibilidade de eu quero. Pra você, profissional da saúde que nos assiste e também tem esse sentimento, procure também a Catarina. Provavelmente ela vai te ajudar de alguma forma, vai ter um treinamento pra você. Já fica aí a dica, né? Deixar aqui na mesa a possibilidade dela trazer aí um treinamento para esses profissionais que não se conformam. Porque, né, foi o que a gente falou, são vida cuidando de vidas. Então, você tem que estar ali preparada para isso. Porque nós não somos robozinhos e máquinas, somos em um sistema que precisa ser acolhido da forma devida. Então, Catarina, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Mais um episódio, volte sempre. Eu volto. Nossas portas estarão sempre abertas. A Joyce foi embora com o coração partido, porque ela queria conversar mais. Então, com certeza teremos mais episódios. Deixa aqui no comentário sugestões de episódios, de temas pra gente gravar, tá bom? Obrigada pela audiência, obrigada, Catarina, e até a próxima. Até a próxima.